Então, na verdade, a gente já tinha uma certa caminhada já, junto com a mãe, né, junto com a família no Evangelho. Então, de criança, na faixa aí dos 5 a 6 anos de idade, a minha mãe se converteu ao Evangelho. E daí eu acompanhava ela. Uma criança não tem muito o que saber, né? Uma criança não sabe o que está acontecendo, não está acontecendo. Mas aí você, acompanhando a mãe, você vai indo, né? E aí me faz lembrar muito aquela passagem que fala assim: instrui o menino o caminho que deve andar, porque quando ele crescer, ele não vai se esquecer do que ele aprendeu, entendeu? Mas assim, a minha ida para o Evangelho, eu tive algumas experiências, né, com Deus. Eu tive algumas experiências na minha vida e também eu acreditava em algo assim sobrenatural, uma força divina, um poder absoluto, um Deus supremo, um Deus magnífico, um Deus soberano, um Deus que cuida, daqueles que se aproximam dele, como diz a sua palavra, né? Se você ler aqui, onde eu estou com a Bíblia aberta aqui, que é Hebreus 11, né? Aqui fala da fé, né? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, a gente vai vendo falar de Deus, falar de Deus, falar de Deus, né? E Deus é o nome mais comentado de toda a Terra, né? De todo o planeta. Todo mundo fala em Deus. Todo mundo, qualquer coisinha, meu Deus. Qualquer coisinha, meu Deus. Então a gente vai ficando assim, motivado a buscar, né, na palavra de Deus. Aonde fala de Deus? Fala de Deus na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Então a gente vai sentindo uma motivação de conhecer esse Deus. Mas como é que eu faço para conhecer esse Deus, né? Então, aí aqui em Romanos 11 está falando da fé. 2 letrinhas pequenininhas, mas que movem montanhas, que movem barreiras, né? Chama-se fé. E todo aquele, aqui em Romanos, um pouquinho mais para frente, também diz que todo aquele que se aproxima de Deus, é necessário crer que Ele exista, que Ele existe, e é galardoador dos que o buscam. Então, por exemplo, aí a gente se tornou um cristão, ou como diz aí a sociedade da minha época, falava assim, um crente. Ah, você é crente. Qualquer coisinha as pessoas perguntavam para você, nossa, você é crente? E aí a gente estava no Evangelho seguindo, então a gente falava assim, não, eu sou crente. Para a honra e glória do Senhor, pela graça de Deus, eu sou crente. Então, todo crente era tido como diferente, como alguém, talvez podia imaginar que o crente é um ser humano estranho. Não, o crente é um ser humano que ele desativou na vida cotidiana dele algumas práticas, alguns costumes, para dedicar a adoração a Deus. Ah, mas esse crente é melhor do que o outro? Não, ele não é melhor que ninguém. Ele continua sendo um ser humano normal. Só que ele procura buscar agradar a Deus. Ele procura não fazer só a vontade dele, mas primeiro a vontade de Deus. Ele procura tentar viver o que o Evangelho de Cristo ensina. O crente autêntico, ele procura viver o Evangelho de Cristo. Mas talvez você vai falar assim, mas como que vai viver o Evangelho de Cristo? Como que alguém pode, em 2024, viver algo que foi
colocada em prática lá atrás, no início da caminhada de Cristo, né? Mas nós sabemos que Cristo, ele veio ali com uma missão de evangelizar o ser humano, de ensinar ao ser humano como é que a vida é para ser vivida, para poder agradar a Deus Pai. Então, ser um crente, né, é ser uma pessoa que toma conselho na palavra, é ser uma pessoa que busca as suas diretrizes da vida baseado na palavra de Deus. Tá bom que muitas pessoas vão dizer que a palavra foi escrita por homem, e vão dizer que foi comedor de feijão que escreveu, mas Jesus colocou para os homens evangelizarem os homens, senão ele teria deixado os anjos queriam evangelizar, mas ele proibiu, ele falou que não, que os homens iam escutar a palavra de Deus, a pregação da palavra do Evangelho de Cristo pelos próprios homens. Jesus não chamou nenhum anjo lá, ou Miguel, ou Gabriel, algum anjo lá do celestial lá e falou, ó, vai lá e prega para os moradores da terra. Não, ele simplesmente veio, morreu naquela cruz, e antes dele morrer ele instituiu discípulos e disse assim, ó, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Entendeu? Então a gente passou a acreditar nessas coisas, crer nessas coisas. E não só isso, mas aí Deus vai moldando o seu caráter cristão, a sua vida, viu? E também o seguinte, não é porque você passou a ser crente em Cristo Jesus que você não vai ter as aflições, que você não vai sentir dor, que você não vai ter problema na sua vida. Você vai ter, pelo contrário, aí sim é que você vai ter muito mais problema. Porque enquanto você não conhecia o pecado não era pecado, você não conhecia. Mas a partir do momento que a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus mostrou para você que aquilo é pecado, aí você alcançou um problema na sua vida. Por quê? Porque de repente tal prática na sua vida, pela palavra de Deus direcionada, o Espírito Santo te alertando, aquilo é pecado. Então aquilo você tinha prazer, aí você vai ter que negar a sua carne para escapar do pecado e da morte. Então ser crente e acreditar, né, tem que ser um crente cheio de fé e que anda à luz da Bíblia. Não quer dizer que você não é pecador, você continua sendo pecador, só que você é um pecador remido, porque você crê que se você se arrepende dos seus atos errados, principalmente os atos errados, dia após dia, todo dia você dorme, você pede perdão para Deus, vai dormir, de manhã cedo Deus te dá a vida de novo, você agradece e segue a caminhada, mas porém sempre lembrando que você não é mais um ser humano comum, porque agora você conheceu a verdade. Como diz a passagem lá em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vos libertará do quê? Do poder do pecado em sua vida, do poder, por exemplo, que o pecado pode fazer na vida de qualquer ser humano. Por exemplo, uma maldade, tantas coisas terríveis que são feitas nesse mundo por seres humanos, e eles sem sequer nem pararam para pensar se agrada a Deus ou desagrada a Deus. Então, quando a gente veio ser crente, a gente veio para viver uma vida para Deus. Tem os pontos que a gente erra, mas a gente cai e vai lá, pede misericórdia para Deus e tenta prosseguir, mas não por nós mesmos, mas pela vontade e querer de Deus. Porque Deus, quando chama o ser humano, Ele garante, né, em ajudar aquele ser humano.
Você não vai caminhar mais sozinho, mas você vai ter um auxílio do Espírito Santo de Deus, que muitas pessoas nem sabem, mas o Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Quando se fala lá Pai, Filho e Espírito Santo, são os três. Os três são Deus e os três são um. E quando Jesus estava aqui vivendo, ele viveu até os 33 anos, todos nós sabemos isso aí. Quando ele estava vivendo aqui, o Espírito Santo não estava aqui. Mas ele falou, o dia que ele subiu o assunto ao céu, ele falou, ó, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Eu virei outra vez para vocês. Mas quando ele falou que não ia deixar órfão, por quê? Ele ia enviar o Espírito Santo Consolador. E quem tem, ou é portador do Espírito Santo Consolador, ele é de graça para todo mundo, mas você tem que buscar e pedir por ele. Se você tiver a presença dele, quando você abrir esse livro aqui, ó, serão reveladas as palavras para você. Você não vai ficar enganado. A palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus não engana ninguém. Ele veio para ensinar, para instruir, para te transformar. A pessoa por si só, ele não consegue transformação. Ah, eu fui lá, aceitei Jesus, levantei a mão. Se você aceitou Jesus, levantou a mão, isso é do profundo do teu coração, automaticamente Deus vai te conceder a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo Consolador vai guiar a sua vida. Mas tudo isso aí, mediante a uma vontade própria sua. Se você não querer, nada vai acontecer. Deus não vai descer lá do céu, pegar a sua mão e te conduzir. Deus não vai te obrigar a nada, tá? Você tem que querer. A primeira coisa que na vida de uma pessoa, qualquer segmento da vida, você tem que querer. E foi assim que eu me tornei um evangélico. Um cristão evangélico, querendo ser crente, querendo fazer a diferença, querendo sair do aprisionamento do pecado, das coisas que são erradas, das coisas que são da maldade, do erro, né? Talvez alguém fale assim, mas você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque você é crente. Não, eu posso fazer. Eu não faço porque eu sou liberto disso aí, eu não preciso fazer isso aí. Ó, a minha maior experiência com Cristo, já depois de muito tempo já de caminhada, né? Quando a gente é crente, a gente crê nas divinas revelações do Espírito Santo. Isso é uma das coisas que o crente mais crê, nas divinas revelações do Espírito Santo, que é um dom que Deus concede a muitos irmãos da igreja, tá? Então esse Espírito Santo Consolador, ele tem esse atributo também. Ele pode muito bem usar um irmão, uma irmã, em determinada ocasião, que a gente fala, né, um profeta de Deus, a gente chama assim, né? E no decorrer da minha vida, por diversas vezes, em diversas épocas, Deus usou um profeta, né? E revelou coisas da minha vida que só eu sabia, mas ninguém sabia. Coisas assim, segredo meu, coisa minha, ou do trabalho. Ele chegou e usou a boca de uma pessoa e falou para mim, falou, ó, é assim, 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 e me deu a diretriz daquilo que tem que fazer, daquilo que não tem que fazer, né? Às vezes eu estava em época do trabalho que eu ia fechar um negócio com alguém, e Deus usava lá a boca de um profeta, pelo Espírito Santo, e falava para mim, olha, esse tipo de negócio aí, eu não quero que você faça. Você pode achar estranho, mas eu fui sempre obediente. Em negócio, às vezes negócio financeiro até bom, mas não era o agrado de Deus. Por quê? Talvez aquilo não cheirava bem as narinas de Deus. Então Deus já usou um profeta e já interceptou antes mesmo de acontecer. Então são coisas marcantes da vida.
são coisas assim que vai marcando a vida da gente, né? Deus vai te avisando, Deus vai... É como se Deus, como diz na sua palavra, né? Ele tirava toda a pedra de tropeço, e talvez naquele momento que eu estava ali gatinhando, Ele vinha, te pegava no colo, ou te ajudava ali para você atravessar aquele lugar mais arenoso, aquele lugar mais cheio de pedregulho, né? Digamos que fosse assim. Mas eu sempre fui amante, né, das divinas revelações do Espírito Santo de Deus, porque sempre me ajudou em momentos difíceis da minha vida. Veio a revelação e me deu mais firmeza para caminhar. Não que eu sou movido à revelação, mas eu senti uma grande alegria por saber que Deus estava me avisando daquilo, para que eu não fizesse dessa maneira, daquela maneira, mas sim eu esperasse o tempo dele, que ele ia agir na minha vida. E ele daí em diante sempre me abençoou, sempre me ajudou tremendamente. A gente não tem nem palavras, né, para dizer o quanto ele tem ajudado na família, na esposa, no lar, nos filhos, o que tem ensinado. Hoje, graças a Deus, toda a minha família é crente, toda a minha família é evangélica, toda a minha família é cristão. E a gente temente a Deus, e não somos só crente praticante, ou crente ouvinte, mas sim praticante. Se você estiver escutando essas palavras, né, eu sempre aconselho assim, os amigos, os mais próximos, os colegas, eu falo para ele, se você ainda não conversou com Deus, né, eu pego e digo assim, como eu fiz isso um dia na minha vida. Você pega, entra no seu quarto, a Bíblia diz assim, entra no teu aposento e tranca a tua porta e fique lá dentro. Por exemplo, você vai no teu quarto, fecha a tua porta e lá você tem um particular com Deus. Foi o que eu fiz. Eu cheguei lá e rasguei o meu coração com Deus, e ali eu pedi a Deus que me guiasse, né? Pedi a Deus que me desse um sinal, algum profeta, alguém me revelasse uma palavra, me dissesse alguma coisa para que eu fosse avante, né? Eu não tive medo de chegar para Deus e dizer assim, eu acredito, né? Eu acredito que o Senhor é um Deus Todo-Poderoso, né? Mas eu sou uma pessoa tão fraca, tão fraca, tão fraca, que eu não tenho força para caminhar no Evangelho, né? Eu sempre falava isso aí. E aí eu falava assim, mas se o Senhor vê que eu vou servir para alguma coisa, se o Senhor vê que o Senhor pode me usar, que o Senhor pode me capacitar, que o Senhor pode, né, contar comigo, e eu vou ser uma pessoa que eu vou dar um bom exemplo, eu vou ser uma pessoa que eu vou ter uma vida diferenciada da vida dos outros seres humanos. Então o Senhor coloca desejo no meu coração, coloca vontade no meu coração, coloca que eu possa buscar a tua palavra, que eu possa aprofundar na leitura da tua palavra. E aí eu creio que após isso aí, Deus foi me motivando, me dando força, me dando coragem, né? Me dando vontade de ler a palavra, né? Aí na época eu fui e comprei uma Bíblia igualzinha essa daqui, e aí eu consegui ler a Bíblia. Eu já li a Bíblia por 2 vezes, inteirinha, no calendário de leitura. E isso aqui faz um bem que você não faz ideia, o tanto que isso aqui é bom, porque você adquire conhecimento. Talvez você vai falar assim, mas como que você soube aprender a Bíblia, ou o que você entendeu da Bíblia? Aí é que eu torno a dizer para você, o maior professor existente é o Espírito Santo de Deus. E é pelo Espírito Santo de Deus que você tem que clamar todo dia e pedir a Deus que te dê fé, mais e mais fé.